Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, Iô? Oi, gente, sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos uma surpresa, não é, Lu? Surpresa, surpresa! Hoje, abrindo aqui as cortinas, tcharam! Rebeca! Rebeca, seja muito bem-vinda aqui, a nossa representante da deusa Atenas, maravilhosa. Eu amo, eu amo. Oi, gente, espero que vocês estejam bem, independente do horário e do dia que vocês estejam ouvindo. E oi, Lu, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que a gente vai falar horrores hoje, entendeu? Então a gente tem que ter uma meta para parar depois de uma hora, porque senão a gente vai ficar 500 falando, porque junta três CDFs para falar, fudeu, entendeu, gente? Então a gente tem que ter limite. Verdade, é verdade. Né, gente, para quem não conhece aqui, a Rebeca é uma mega empresária, né? Gente, não subestimem esse rostinho, que não é só colagem na idade, mas parece que ela viveu 5 vidas na vida dela, né? Ela é mentora de empresárias, né? E ela tá aqui para organizar a nossa vida, para organizar a vida de empresárias, né? Ela também é minha mentora, né? Eu comecei aqui com ela. E assim, eu acho que a gente está aqui. O podcast vai ser colocado em maio, fique tranquila, né? E é que a gente estava conversando aqui antes, né? Maio, né? Até comentei com a Yolanda também, né? Quando começou, eu falei, nossa, maio é tão mês rosa, né? Apesar de ter outubro rosa, porque assim, é o mês das mães, é o mês das noivas, né? E empresária, a gente precisa muito essa coisa masculina, né? Eu acho que veio numa época muito boa, assim, da gente equilibrar, né, essas duas questões, porque a empresária, ela quer meta, 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 né, muita coisa, né? Em maio, eu acho que tá todo mundo de novo fazendo outras metas, já passou o primeiro trimestre, quadrimestre, todo mundo tá falando, então a gente trouxe aqui a Rebeca maravilhosa, né? Você que é empresária, acho que a Rebeca ela também, né, é uma grande historiadora, né, estudiosa também, nesse sentido, filosófica, tudo, gente, ela é tudo de bom, né, não sei se dá para vocês repararem, mas é isso, e eu acho que, Maravilhosa. com certeza, com certeza. Não, e assim, é importante, né, a gente trazer, eu acho que isso para muitas mulheres, principalmente do lado profissional, né, Rebeca, eu queria que você, se você pudesse, começasse a trazer essas dores, né, dessa mulher, que sente, né? Que, aliás, assim, todo mundo sempre procura metas, é o que que eu faço, procura de respostas e soluções, né? E como, né, também a gente encaixa isso dentro do inconsciente, né? Porque acho que a grande dificuldade das pessoas é muitas vezes sustentar as atividades, tal, enquanto você não tem essas soluções, né? Nossa. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer por estar aqui. Eu amo falar, gente. Eu estava ouvindo um meme antes de vir para cá, que era bem assim: se você quiser terminar uma conversa comigo, me mande um áudio. E é verdade, para mim também. Mas se você quiser conversar comigo eternamente, vamos fazer uma call. Então, assim, a melhor forma de eternamente eu falar e eu estar feliz é me deixar falar. Então, eu estou muito feliz, eu amo ser convidada para falar, principalmente o tema do meu trabalho é algo que eu estudo há muito tempo, principalmente incluindo produtividade com comportamento. E quando a gente pensa, né, principalmente esse lugar de por que que as mulheres se sentem tão culpadas? Eu estou terminando de ler um livro chamado Autocuidado de Verdade, que foi escrita por uma psiquiatra indiana. Eu nunca sei dizer o nome dela e o livro não está por aqui por perto, mas é Autocuidado de Verdade, tá? Se vocês jogarem em qualquer lugar, vocês acham, é uma capinha rosa, e aí engana, parece que é um livrinho bem fútil, e não é, é um livro bem profundo, com várias pesquisas e vários pontos. Mas por que eu estou citando ele? Esse livro, ele traz muito do que a pergunta que Lu trouxe, né? Muitas vezes nós mulheres ficamos eternamente correndo atrás desse sucesso, né? Dessas metas, desses objetivos, e a gente se sente cansada e culpada o tempo todo, inclusive, principalmente porque a gente enche a nossa rotina e a nossa vida de muitas metas e pouco da gente. E eu não posso responder essa pergunta sem pensar sobre mim também, porque eu sou uma pessoa que fui diagnosticada com depressão em 2021, eu acho, mas assim, parando para analisar a minha vida, eu sinto que eu tive depressão em outros momentos da minha vida, mas eu nunca fui no psiquiatra antes. Se eu tivesse ido, já teria recebido esse laudo há muito tempo.
Depois desse laudo, eu comecei a pensar sobre alguns pontos da minha vida, que se conecta muito com, inclusive, o título, né? A síndrome do check. Porque a gente que tem esse ponto de ser muito produtiva, que eu e Lu, a gente conversa muito, né, no arquétipo da Atenas, eu acho que quando eu terminar essa explicação, acho que seria interessante, Lu, você trazer a explicação, né? Por que que Atenas está muito presente, inclusive, dentro do nosso consciente coletivo, né? Por que que mulheres, inclusive, usam muito desse arquétipo, mesmo sem saber, mesmo sem entender que elas estão usando, que eu acho que faz todo sentido para esse momento. A gente conversa muito sobre o quanto que ser executora e ser sonhadora é aplaudida por todo mundo. Só que, dentro desse livro, Autocuidado de Verdade, essa psiquiatra, ela nomeia, através de vários estudos e das próprias pacientes dela, alguns pontos que essas pessoas muito executoras, elas têm, né? O primeiro ponto que ela traz que é esse perfeccionismo. Então, geralmente, essas mulheres que têm muitas metas, muitos objetivos, elas sempre acham que aquilo ali que ela faz nunca é o bastante. E isso faz elas sempre se sentirem num lugar de vazio mesmo, porque é como se você tivesse sempre se esforçando, sempre fazendo e nunca fosse bastante. O segundo ponto que ela traz é o ponto de a pessoa fica tão focada em ser produtiva que quando ela tem mais tempo livre, ela não aproveita esse tempo livre. Ela aproveita o tempo livre para ser mais produtiva. E isso me pega muito, porque eu tenho essas questões, eu sempre falo sobre isso em todos os meus atendimentos e sobre isso nas minhas aulas, que não é porque eu ensino sobre gestão e falo sobre produtividade que eu não sou afetada por eles, que eu não tenho esses problemas, que eu sou perfeita, nada na minha vida tem problema. Muito pelo contrário, eu só ensino e falo e estudo justamente porque eu sou muito afetada em relação a tudo isso. Então eu vejo que entender negócios, entender as nossas metas, a partir do mercado, inclusive, se você está ouvindo isso, e principalmente você está no mercado digital, é um grande perigo, porque a gente começa a entender e a gente começa a desenhar a nossa vida a partir do que o mercado acha perfeito, o que a nossa família acha perfeito, o que o mundo acha perfeito. E aí, eternamente, a gente vai se sentir mal, porque a gente nunca vai cumprir essa regra, porque essa régua sempre vai subir. Porque esse escopo ele sempre vai ser mais exigente do que a gente pode. Então, você poderia trazer, inclusive, uma reflexão sobre tudo isso. As suas metas, elas estão relacionadas e elas estão atendendo a quê? E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre a síndrome da Atenas. Eu quero ouvir vocês um pouquinho sobre como a gente pode até, eu acho que a Iô pode até falar para a gente como a gente pode falar disso e pensar nisso de uma forma positiva, né? Porque a gente usa de uma forma muito negativa, mas como a gente pode pensar de uma forma positiva. É verdade. Eu só ia falar assim, né? Ah, é perfeito. Perfeito pra quem, né? É isso. Eu acho que assim, hoje eu não queria ser a Cavaleira do Apocalipse, mas acho que podia começar com a Yolanda, porque ela se esforça para estar no meio das Atenas. E ela trouxe citação de livro, né? Que é mais Atenas que isso. A Yo é ótima para contar história, Yo. Fala aí, Yo. Ah, olha, a questão de Atena, vou falar um pouquinho de Atena então. Lu, aí você vai puxando, vamos todo mundo. É, Atena, gente, ela é filha de Zeus, né? Só que ela é uma filha de Zeus que ela tem uma peculiaridade. Ela parece não ter mãe, né? Ela nasce da cabeça de Zeus, já pronta, com armadura, com escudo, toda assim, preparada mesmo para a batalha, né? É, porque Zeus engoliu a própria esposa, né, que estava grávida, e aí de repente nasce Atena, e por isso Atena não lembra que ela tem mãe. Ela não consegue se conectar com esse feminino, né? Principalmente, aí a gente está falando de feminino aqui um pouco nessa coisa da paz, do acolhimento, né? Essa coisa que é mais. Não, olha a careta, Luciana, pelo amor de Deus. Não, Que isso, gente? não, eu tô rindo aqui porque todo mundo acha que feminino é isso, né? E a gente traz muito isso, né, Rebeca? A gente não sabe ainda o que é feminino. De tão Sim. patriarcal que a gente é, né? Não é só feminino, rosinha, não é só isso, né? Sim. A Atena, geralmente, assim, falando na questão do arquétipo, ela não consegue se conectar com essa parte do feminino que traz um pouco do intuitivo, do maternar também,
né? Assim, o feminino tem várias facetas, né, gente? Mas assim, falando das características que são mais óbvias, mais claras. E aí, quando você pega uma pessoa, né, que tem muito desse arquétipo, que você consegue identificar muito disso, né, as duas aqui para representantes dessa questão, geralmente você tem essa síndrome do check, né? E aí ajuda ainda que assim, a sociedade hoje ama isso, gente, é maravilhoso. Todo mundo que você olha tem lá assim, de manhã você pega, faz uma lista de afazeres, né? Quem nunca ouviu essa? Quem nunca pegou essa diquinha na internet? E o quanto para algumas pessoas isso é péssimo, porque a pessoa já tem essa ideia de precisar ser produtiva, né? Precisar pôr tudo em prática o tempo todo, ter uma estratégia pronta para tudo na vida. E aí você pega e coloca mais essa pressão em cima dela. Gente, ó, e é uma coisa até interessante, né? Ó, como é que fala? A psicossomática que a gente pega que é muito legal. Quem tem muito essa deusa geralmente tem muita dor de cabeça, né? Quando tá muito focada nessa coisa assim da produtividade, do pegar, do fazer. Ela nasceu da cabeça de Zeus, né, gente? Minha Aí, ó. dipirona aqui do meu lado, entendeu? Porque, Então, sim, será que tem a ver? demais. Essa coisa da Atena é muito legal porque ela realmente ela é estrategista. Ela é ótima para montar estratégia, né? Quem tem essa a gente coloca e assim, gente, a parte completamente junguiana aqui. Quem tem essa deusa na alma, né? Vamos falar assim, né, Lu? Quem tem essa coisa desde muito pequena, de muito criança, tem uma questão de bolar estratégia, fazer planos e até de pegar e fazer, conseguir pôr no concreto, né? Eu vou conseguir, por exemplo, conseguir tal promoção. A pessoa consegue a promoção, ela se esforça, né? Ela se junta ali com o trabalho para conseguir fazer o que ela quer, os projetos darem certo. Mas o quanto isso acaba sacrificando uma outra parte dela também, né? O quanto isso geralmente leva a Atena para uma situação que ela olha e fala assim: nossa, mas além do trabalho, o que mais tem na minha vida? E aí acaba pegando, né? Geralmente é um ponto de onde dói, assim, um calcanhar de Aquiles mesmo. 100%. Nossa, e eu gostei muito assim que você trouxe essa explicação, porque eu sinto que a gente, primeiro, dois pontos, né? O que Lu falou sobre feminilidade para mim é um ponto muito forte, principalmente dentro da época que a gente vive de TikTok. Eu acho que esse é um ponto muito importante de trazer, porque eu gosto muito de estudar a influência do entretenimento na cultura, né? E eu sinto que o TikTok, ele principalmente influenciou quem é mais jovem, né, que é comum isso, a trazer esse ponto, né, do skincare. Hoje as meninas cada vez mais novas estão nesse lugar de ser cada vez mais femininas, nesse ponto de se maquiarem, né, das roupas que estão vestindo. Eu tenho irmã de 16 anos, então eu acompanho de perto todo esse ponto, que é até uma thread nova, inclusive, que é justamente a mulher troféu, né? Então, eu vejo que também tem esse ponto das polaridades. Numa medida que a gente estava conversando antes de começar sobre o livro Sociedade do Cansaço, no livro ele traz muito isso, né? Que a gente está numa época de desempenho. Numa contrapartida, né, dessa época de desempenho, de produtividade, a gente vem agora nesse lugar, principalmente para o público feminino, nesse lugar de seja esposa troféu. É muito lindo ser esposa troféu, é muito legal você ser esposa troféu. Você nasceu para ser esposa troféu. Essa é a coisa mais feminina que você pode ser, é ser esposa troféu. E eu acho muito. Hã? Daqui a pouco o avental vai ser outra, né? Fora o lacinho cor-de-rosa, o avental vai ser o feminino, né? Tipo, E eu acho isso muito assustador, né? Porque é muito fácil uma rede social, entretenimento, enfim, o que estiver ali produzindo a rede cultural desenvolver de fato uma linha cultural capaz de mudar gerações, né? Eu falo isso porque, por exemplo, o Diabo Veste Prada e vários filmes que traziam esse lugar do sucesso, do trabalho, como o prêmio, eles desenvolveram total a minha geração. E muito provavelmente vocês também tiveram esse lugar.
de que um filme que trazia o sucesso, que era a carreira, né? Inclusive tem uma frase da Lady Gaga que eu sempre lembro, que hoje eu tô muito teen hoje, mas enfim. Tem uma frase da Lady Gaga que ela fala, né? Sua carreira nunca vai te abandonar numa sexta-feira de noite, quando você não quiser fazer algo. Se você virar para o lado, a sua carreira ela vai continuar lá. Ela não vai te abandonar nunca. E essa é uma frase extremamente louca, porque é muito ruim quando você tem essa síndrome do check, que é muito verdade, principalmente em mulheres que são mais velhas, a primeira filha, mulheres que não tiveram acompanhamento do pai, mulheres negras, mulheres pobres, que são pessoas que têm que se virar muito desde pequena. E você reforça isso, é óbvio que ela vai ser uma pessoa hiper produtiva, vai ganhar todos os prêmios e dentro de casa ela não vai saber nem o que é que ela sente, nem o que ela quer. Sabe uma. Aí, Lu, posso fazer o podcast novo aqui? Mas é muito legal duas coisas que você falou. Primeiro, você falou de filme, assim, né? Gente, O Diabo Veste Prada. Aquele filme, depois, no início, primeira vez que você assiste, assim, eu era menorzinha, é muito legal, né? Historinha fofa, tudo. Aí depois, hoje em dia você olha para aquilo de novo, você, cara, meu Deus, o problema era aquele namorado, não era o trabalho. O quanto que realmente, assim, a arte, né, ela vai moldando as gerações de uma forma geral, mas o quanto que a dualidade ela está sempre presente, tanto no ser humano, né, no inconsciente, e isso está refletido no concreto mesmo. Então, ao mesmo tempo que você continua tendo a persona, né, aquele jeito de ser, gente, persona é o que você mostra para a sociedade. Né? Então, aquele jeito de ser da mulher, de roupinha engravatada, né? Tudo assim, bem masculinizada nesse sentido, trabalhando numa grande corporação, né? E toda essa figura, você tem à volta o retorno dessa mulher que, gente, parece anos 60, né? Essa coisa do lar, né? Tem que ser assim, esposa troféu, é isso que é o certo. Então, o quanto que hoje você tem essas duas figuras muito em alta, né? Quase que degladiando mesmo para você, igual você falou da sua irmã, né? Que 16 na cabeça dessas pessoas mais jovens, e assim, a gente não é velha, tá, gente? Mas comparando aí, tem uma diferencinha. Aqui, Pelo amor de eu tenho Deus, 20 anos aqui, para, gente, mas tá tudo para. bem. Aí, sim. Mas Mas o 10 anos já é não muito, entendeu? De diferença. já é muito. E o quanto que faz diferença realmente para a cabeça mesmo delas, né? É muito Total. interessante perceber isso. E não só por questões cognitivas, né? Que criação do pré-frontal, blá, 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 mas em relação ao desenvolvimento da tecnologia, né? Eu acho que há 40 anos atrás, por exemplo, 10 anos não era tão diferente, porque não Sim. tinha esse avanço tão grande de tecnologia. Mas quando eu tinha 16 anos e hoje, quando a minha irmã tem 16 anos, a gente tem acesso completamente diferente à tecnologia, a aplicativos, a outro tipo de geração, a outro tipo de cultura mesmo, né? Por exemplo, aos meus 16 anos, não existia o Tigrinho como ele é hoje, por exemplo, sabe? Esse é um ponto importante. Não existia a legalização de tantas coisas ruins. Não tinha essa facilidade de acesso a tantas coisas quando eu tinha 16 anos. Eu lembro, assim, que eu tinha muito mais medo, né, de coisas como, sei lá, sobre drogas, sobre acessar coisas do que essa geração tem hoje. Gente, falar com estranho na internet, eu lembro que assim, quando eu era adolescente, isso era uma coisa falada, repetida e falada de novo e colocada. E hoje a gente tá aqui, né? Cada um num canto do Brasil. É isso. Pois é. Gente, vocês falam. Eu acho que você é hoje a cavaleira do cavalo branco. Não, para mudar um pouco, né, aqui, pelo amor de Deus, né? Não, a gente, né, tudo que vocês falaram, eu acho que isso é muito consequência.
né? É uma coisa assim, a gente traz muito mitos e a Rebeca também gosta muito. Não sei se ela gosta por ela ou se a gente de repente fez muita lavagem cerebral nela, coitada. Pode ser, pode ser. Também tem há uma influência, você foi afetada, né? Mas assim, o Jung, ele sempre falava, né, que os mitos eles abarcam a nossa vida, né? Se você continua na panela de pressão com esse problema, né, você precisa sair da panela de pressão. E uma das coisas, né, igual a gente aprendeu, né, é olhar para trás, né? E vocês falaram da esposa troféu, desse check e tal, Atenas é filha, ela gosta de ser a queridinha do pai, né, do Zeus. O Zeus é o dono da porra toda. É o sistema. E não pensa que é só papai. Ele vai colocar no chefe, no marido, e vai, aí você vai no desempenho, desempenho, desempenho. E a grande questão que uma das a Atenas, ela é a generala, né, do pai, né? E aí a gente não pode esquecer também dentro da história, trazendo aqui, Zeus, para ser o rei do Olimpo, né, vamos dizer assim, ele lutou contra os titãs, né? E há controvérsias, né? Tem gente que fala que o pai de Zeus era Cronos, que é o senhor do tempo. Quem nunca falou que nunca tem tempo, né? Como também o Crono, que é o velho. A gente é muito velho. Atena já nasce adulta, aquela criança, né? Que fica. E é desempenho, 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 né? Esse falou do livro da Sociedade do Cansaço, e é uma questão, porque assim, a gente o tempo todo, quando entra nesse modo, a gente está lutando contra o relógio. Só que biologicamente a gente não é treinado para ter muitas informações. Multitasking, né? Que eles chamam de multitarefa. Eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo e não é assim, né? E assim, agora sendo a cavaleira, né, do cavalo branco, Atenas, ela é a deusa da sabedoria, né? Ela é a deusa da sabedoria, ela enxerga no escuro. Então, muitas vezes, para a mulher ver esses pontos cegos, ela vai precisar sair da patente de general. Ela vai ter que parar de ser super-heroína. Provavelmente você que está me escutando, e é verdade, você deve ser a mais esforçada, né? A mais dedicada, e aí você não é reconhecida, né? E a grande sombra não é você fazer tudo certo, e a Atena geralmente é muito justa, né? Ela percebe os esforços, né? A grande sombra dela é justamente esse ressentimento. Mas é só quando você consegue abrir mão disso e sustentar o desconforto de muitas vezes não ser a mais linda, a mais querida que você vai, né? Tanto na Sociedade do Cansaço ele fala, a gente hoje, a gente é como se fosse uma célula, a gente é mecanizado, né? Você pessoa que está lá gerindo seus funcionários, é a mesma coisa de alguém que estivesse apertando parafuso. Ou a mesma coisa da mitocôndria, você só executa, executa, executa e você não tem espírito crítico, e para isso você precisa ter o tempo interno, né? E isso é devagar, é com o tempo. E aí, Rebeca, eu não sei só pegando um gancho, que nem uma das coisas, você que pesquisa mais, é uma das grandes, fora a ansiedade, né? Porque assim, ansiedade você não tá no presente, né? Se você tá lá, se você tá fazendo aquilo, preciso fazer amanhã, amanhã depois, ou se você não tá nada, você tá pensando no passado do seu chefe, do seu pai, alguém que não te reconheceu, você nunca tá aqui, né? E uma das grandes, eu acho que é das duas coisas que faz uma Atenas parar, a primeira é depressão, né? E depressão, assim, gente, do ponto de vista junguiano, eu tô fazendo bem caricato, né? Você tem que dar, assim, que lindo, chegou a depressão, maravilhosa, entra aqui, senhora depressão, né? Jung fala isso. Fala, Gente, rima. Marie com França. Entra aqui, linda. Mas a depressão é o que faz você olhar para dentro, porque a gente fica tão para fora no check, 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 é o contraponto. E em contrapartida disso também o burnout, que assim, você não vai parar? Vai parar sim, aí, pum, agora você vai parar, né? Né, né, tem o self, que é a sua imagem de Deus, a sua imago Dei, né, que é esse ser maior, e fala assim, agora você vai parar, né? Então, não é? E aí você fica assim, né? E a grande pergunta, geralmente, que eu faço é assim: quem é você para além daquilo que você produz, né? As pessoas, o que você é, o que você produz, né? E dentro disso, acho que a grande dor é assim: é tão violento isso, e você se identifica tanto com o desempenho, né, que você não percebe nem a violência, a tremenda da coisa da ferida que você não vê que aquilo é tóxico, né? Não dói, não dói mais. Nossa, é a falta de senso crítico que as pessoas têm. Total. Nossa, Lu, e você descreveu o porquê, inclusive, de eu ter criado o meu curso Prazer na Rotina, Maravilhoso. porque trazendo Eu, até
Uma retrospectiva, obrigada. Uma retrospectiva da minha empresa. Quando eu comecei a empresa lá em 2020, eu falava só sobre produtividade. Sobre como ser mais produtiva, produzir mais, como não procrastinar, porque eu sempre fui a pessoa que procrastinação nunca existiu na minha vida, assim, né? Eu sempre fiz a procrastinação ativa, na verdade, que é, ao invés de fazer aquilo que eu deveria, eu tava limpando a casa, limpando o teto, limpando o chão. Eu nunca fui a pessoa do ficar no Netflix e não fazer o que eu deveria fazer. Eu sempre fui a pessoa de nunca parar. Então, quando eu comecei o meu negócio, né, foi muito nesse lugar de que todo mundo já me via como referência de organização, os meus amigos. E eu falei, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? E eu passei uns 2 anos ou uns 3 anos trazendo esse ponto, né, de como produzir mais, de como realizações, como o Iô falou, eu sempre fui essa pessoa de colocar uma meta e eu não parava, não importa o que fosse, e eu sempre alcancei todas as minhas metas, até que veio a depressão e o burnout. E esse momento da minha vida, né, ainda mais que foi na pandemia, então é óbvio que foi ainda mais intenso. Ele me convidou a trazer muito essa visão do por que que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz, né, para parar nesse lugar? E, por coincidência ou não, acredito que não, porque não existe, na minha visão, eu já estudava sobre filosofia africana nessa época. E por que que eu estou falando isso? Porque existe um princípio na filosofia africana que o tempo não é algo que se gasta, é algo que se cria. Porque dentro das filosofias, e principalmente na filosofia Ubuntu, é, o tempo ele é uma divindade. Tanto que tem um livro do Nego Bispo, que ele inclusive já faleceu, que ele é um brasileiro, que ele é um quilombola, era um quilombola brasileiro, uma representatividade quilombola, que ele falava muito sobre o tempo cíclico, que nada existe fim, né? Tudo é início, meio e início. Então, tudo que você está começando, ao mesmo tempo é o meio de algo e ao mesmo tempo é o início de algo. E essa perspectiva, que pode ser um pouco confusa, porque a gente enxerga tudo de forma linear, me fez entender um pouco mais sobre a minha depressão, me fez entender um pouco mais sobre por que o tempo todo eu estava correndo, e me fez entender um pouco mais, inclusive, sobre o tempo. Porque nesse momento, né, até trazendo assim um pouquinho da minha vida, os meus pais eram pessoas muito, 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 muito pobres mesmo, que eles ascenderam através da educação e é óbvio que eles se tornaram pessoas extremamente meritocráticas, né? E então eu cresci em um lar em que as pessoas sempre falavam, tipo, ah, é só você se esforçar que no final as coisas vão dar certo, né? E então é óbvio que o esforço era meu melhor amigo, sempre foi o meu melhor amigo. E quando eu tive depressão, eu acho que muito trazendo esse lugar de eu ser muito filosófica, eu gosto muito de filosofia, e eu sinto que. Eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram Euforia. Tem um episódio de Euforia. Euforia, para quem não sabe, é uma série que aborda muito sobre drogas, sobre vícios, principalmente na adolescência, né? Mas tem uma cena que para mim é a melhor cena daquela série, que é um episódio bônus, não é um episódio normal, é um episódio bônus. Que é a personagem principal, a Rue, que é a pessoa que é mais viciada em droga, ela tá tentando se reabilitar e ela tem um padrinho no AA no NA. E aí esse padrinho dela fica falando para ela que ele se converteu ao islamismo e isso ajudou muito ele no processo, porque uma das regras lá do Narcóticos Anônimos é de que você precisa acreditar que existe algo acima de você. E se isso está acima de você, de alguma forma isso vai te ajudar. E a Rue fala que ela não consegue acreditar que existe algo acima dela. E ele traz que ela não precisa acreditar em Deus, mas que ela precisava acreditar que existia algo, que não era a sociedade, que não era o mercado, que não era a mãe dela, que não era o mar, mas que existia alguma divindade que estava ali e que ia de alguma forma ajudar ela. E que essa divindade, ela podia criar a divindade, que não precisava ser uma divindade que ninguém acreditava, que só ela podia acreditar. Mas por quê? E por que que eu acho essa frase e essa parte mais importante da série? Porque eu sinto que esse vazio e a depressão e o burnout e a procura da produtividade vem desse vazio, desse lugar de não saber quem a gente é, de não saber qual o nosso propósito.
E não é o propósito no sentido de mudar o mundo e acabar com a fome, mas é de não ver razão mesmo de você ser uma boa filha, de não ver razão em você ser uma boa esposa, de você ser uma boa amiga. Porque a única razão da nossa vida seria performar bem no trabalho. A única razão da nossa vida é ter uma boa carreira. E aí, no momento que você não performa bem no trabalho, você não é nada. Você não é ninguém. E você não tem sentido. E a filosofia africana, ela me ajudou muito, porque dentro das filosofias afro-indígenas, sempre se diz que ninguém cresce para ser alguém. Você já é alguém. E esse é um princípio dentro do capitalismo que é muito contraditório. Porque desde que eu sou criança, e vocês provavelmente também, o que que você vai ser quando você crescer? Esse é um princípio que rodeia a nossa vida eternamente. Já tá E, grande, vai trabalhar. Você e por que que você tem dúvida do que você quer fazer na sua vida? E por que que você está desistindo de uma carreira? Por que que você está transicionando? Então, eu vejo, sinceramente, assim, que quando a gente começa a entender tanto a espiritualidade quanto o tempo, a gente começa a se relacionar nesse lugar de check, de meta, de sucesso, de uma forma completamente diferente. E quando a gente também aprende a literalmente refletir sobre a vida. Porque eu sinto que o maior poder que o capitalismo tem, a exaustão tem, é a alienação. É o fato da gente não refletir sobre as coisas. É o fato da gente não pensar sobre as coisas. Então, uma coisa bobinha, por exemplo, de ter um planner e pensar, nossa, essa semana foi muito sobrecarregada. Essa semana foi sobrecarregada por isso, isso e aquilo. O que que eu posso fazer na semana que vem? Essa é uma coisa boba. Só que é uma coisa que a gente não faz, porque a gente está exausta. E a gente não pode culpar as pessoas que estão exaustas. Eu sempre tento e defendo isso em tudo que eu falo e faço, que é a culpa não é do trabalhador que está exausto. A culpa é de quem está tornando ele exausto. Só que é óbvio que o seu algoz não vai te salvar. Mas, Rebeca, até uma coisa, desculpa, eu você ia Pode falar, falar. não, Não, pode falar. aqui, que você falou, tem a vítima e tem o algoz. Se antes eram os seus pais, até pouco tempo atrás você tinha um chefe, hoje você é seu próprio algoz. Só você pegar os motoristas, né, de Uber, você é seu próprio algoz. E essa questão da meritocracia cabe muito nesse lugar. De novo, você não diferencia quando tá doendo, né? E nisso de se tornar vítima, porque é inconsciente, aqui trazendo de novo aqui para você, assim, nada contra, né? Então, assim, tem vários métodos de terapia, mas um ponto que muitas vezes isso é deturpado até do próprio TCC, né, do comportamento. Ah, se deu ruim, deu bom, você faz, você reforça o comportamento, mas para onde isso vai te levar? Né? Porque assim, uma das grandes questões de você ficar nesse lugar de vítima, né, e às vezes, e hoje você é vítima de você mesmo, né? Não, a gente pode esquecer, a vítima sempre protege o algoz. E uma coisa que a Atenas faz é muito isso, né? É muito esse algoz. E assim, trazendo um pouco da história, né? Aí eu também pode falar muito sobre isso. São dois pontos. Um é quando ela lembra que ela tem mãe, né? De novo. E assim, a Metis, né, que era a mãe dela, ela é a deusa da prudência, de você ser prudente. Você precisa hesitar, né? Esse vazio, inclusive, que você falou, Rebeca, é esse vazio que faz você refletir. Isso serve? Isso não me serve? E se não servir, você abrir mão de bater palma, de ser queridinha, né? De receber essas palmas, porque é nesse vazio que você olha para dentro, né? Você dá para uma criança, ela tá entediada, você não educa mais uma criança sem celular, mas o processo criativo vem desse vazio. Quantas empresas, né, não pedem criatividade, 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 mas se você não dá esse tempo vazio, né, que nem no Oriente se fala muito em contemplar, né? Eu achei engraçado, né, trazendo esse contemplar, fizeram uma brincadeira, né? É com o templo, né? Você contempla, você o seu templo, você traz a coisa aqui para você, né? Então, assim, é só nesse vazio que você tem aquela coisa assim, eureka, não é ver isso aqui, né? Você vai, puta, tive um insight aqui de fazer, e quando a Atenas, ela tem um insight, né? Ela, ela se torna a tecelã.
né? Tecelã. E de tecer também vem muito da questão das coisas que você falou da meritocracia, porque hoje é assim, é assim, assim, eu quero a resposta, é por causa disso, por causa daquilo. E os complexos, a origem da palavra vem de fios que estão emaranhados. Você precisa tirar. Um a um é complexo. Não é só porque você não está se esforçando. Tem isso, tem aquilo, ela tece as próprias teias da vida porque ela entende aonde, quem é você na fila do pão quando você não está produzindo, né? Só que isso tem que ter tempo, né? E é muitas vezes aonde ninguém sustenta, né, essas questões, né? Uma coisa que o professor perguntou, e hoje fiz até em uma das sessões, né? Eu falei assim, quais foram os últimos livros que você leu? A pessoa falou, isso, achei maravilhoso, assim. Eu falei, quais foram os últimos dois posts que você leu? O que que você aprendeu? Não lembro. Não lembro, você não lembra, você não tem experiência, não vive, né, o agora, né? E a outra questão, eu acho que também aonde está muito a cura de Atenas vocês lembram de Medusa? Pois é, né, gente, Medusa, essa sacerdotisa da Atenas, né, Yu? Quer falar, Yu? Sim. Bom, eu vou falar o mito, você pega a linha de raciocínio. Ah, Atenas é pra prática, tá botando a mão na massa. Tá bom. porque o Medusa, gente, é interessante. Ela era uma sacerdotisa de Atenas, normal, sacerdotisa ali, de boa, né? Só que Atenas, ela é uma deusa virgem. Então, assim, E, gente, pegando o mas pra que é simbólico virgem? disso. Não é porque ela não, ela também não deu, né? Então, não, pegando o simbólico disso, É. gente. Deusa virgem é aquela deusa que ela não se deixa influenciar pelo externo, né? Então, ela tá com a armadura dela, né? Com a carapaça dela. Ela vai fazer as coisas pelo que ela quer. Ela não vai se ser raptada, ela não vai ser violentada. Não, ela é ela, né? E aí, as sacerdotisas dela também tinham que ter essa característica, né? No caso, as sacerdotisas realmente era virgindade, né? Literalmente. Só que Poseidon se apaixona por ela, né? Nossa, mas Apaixona, sim, né, gente? Deus grego, né, gente? Vamos lá, não, Deus ele grego. não, é sempre. Deus grego, oi, tudo bom? Não tem. Vocês entenderam, né? A coisa que a gente fala pra ficar bonitinho, Lu. Poxa vida. Até não precisa cor de rosa, estamos no mês de maio, é verdade. Poxa, mas rosa. Não, poxa. Mas ela pega, e, assim, ela recusa, né, tudo, ela se sedotiza, aquela coisa toda. Ele vai e violenta ela dentro do próprio templo de Atenas. E aí, nisso, Atena, ao invés de ficar pé da vida com ele, né, que entrou no templo, que desrespeitou, que violentou, não, ela fica pé da vida com a sacerdotisa, né? Porque a culpa é da mulher. A A culpa carteirinha. sempre é da mulher, gente. Vocês não estão entendendo. Não, é só um Então, paralelo aqui, assim, né? Por isso que muitas mulheres hoje sofrem violência, sentem assim. A gente carrega uma herança psíquica nesse sentido, gente. sim, é essa coisa de. Gente, ela não teve culpa de nada, pelo amor de Deus. Mas aí, não, a Atena vai lá e a culpa foi dela, né? Castiga ela. Não, o Poseidon, nem aí, né? Eu acho que tem uma rixa lá entre eles depois, mas assim, nessa situação, não importa. Então, o quanto que. E aí, até trazendo um paralelo para o concreto, né? O quanto que geralmente essa mulher que tem essa coisa de seguir muito. E aí, gente, até a Atena geralmente ela segue muito patriarcado, né? É filha do pai, patriarcado, pater. Ela precisa disso para se sentir completa, quando ela tá mais na superfície. Ela vai ver uma situação dessa, ela vai ver um chefe que abusa das funcionárias, ela vai ver uma situação que é desrespeitosa. E assim, ela vai ficar quieta. Ela vai achar que tudo bem, que é meritocracia mesmo, que você que tá errado, né? Que você que devia ter Outra se que estava esforçado. muito gostosa demais. Tava muito bom pra ser verdade. Então, assim, geralmente, quando tá na superfície, tem essa característica, né? De ter essa. De pegar a espada, não para defender, vamos dizer assim, quem tá mais vulnerável, mas para defender o patriarcado, defender o chefe da empresa, defender os Zeus, né? E aí, Lu, por isso que eu falei de continue o raciocínio. Não, você não quer falar de Prometeu? Que aí eu termino.
Não, pode falar. Gente, na realidade, a Medusa, ela é a sombra de Atenas, né? Porque se você vê uma moça de Atenas, ela parece praticamente. Não, gente, aqui entre nós, estamos aqui conversando. Ela parece assexuada. E vem um deus que, assim, ela, né, no mito, Atenas é muito racional, Poseidon é muito emocional. É água, né? Aquele homem que engasga, mas aquele homem também você não me valoriza. E alguém vem é porque assim, e geralmente quem é muito racional esquece do corpo, né, gente? Assim, esquece. Não sei você, da dor de cabeça, né? A Liolanda também trouxe a psicossomática, não é só a cabeça, a psique, é o corpo inteiro, a psique, né? Por isso que é psicossomáticos, né? Ele foi um dos grandes precursores desses estudos. Então, e dentro do templo, então é uma baita de uma sombra. Atenas não sabe curtir. Falam que Medusa era muito bonita, né? Há também versões de que ela era uma outra deusa, né? Na realidade, né? Que foi diminuindo ela por ela ser muito exuberante. Uma mulher que é muito exuberante, tipo Afrodite, né? A Gamata foi supérflua, tem que produzir, né? Uma Afrodite, né? Olha que se liga na beleza, não é só de sensualidade no sentido de sentir as coisas no corpo. Afrodite não tá nem aí. Fala assim, gente, calma, meu negócio de beleza aqui antes de ir. Mas ela tá no presente, né? Que a gente até fala do tempo de Kairos, né? Agora, o que é engraçado, porque assim, ela pune a Medusa, ela é muito linda, tem os cabelos lindos, assim, igual a Yolanda está aqui hoje. E aí, de repente, os cabelos dela se transformam em cobra, né? A gente também fala disso. E outra, é o olhar dela paralisa, ela não pode olhar para ninguém, né? Paralisa, né? Porque, né, Brabo, para o né? Poseidon, né? Paralisa, né? E aí tem uma parte que tem de prometer, porque assim, né? As mulheres hoje querem ser muito bala na agulha, mas suportar esse vazio, é verdade, mas quem não quer ser mas uma mulher bala na agulha mesmo, equilibrada nesses dois pontos, ela sustenta esse vazio para encontrar essa medusa, né, interior. Então, né? Eu não sei, a Yu é boa para contar história, que eu não sei se sou muito boa, mas enfim, daqui. Tem até não é Prometeu, é Perseu, isso, troco, tá vendo? É, do Yolanda é melhor. Perseu, que ele enfrenta, né, Medusa, e ele corta a cabeça de Atenas. O engraçado é que, assim, a Atenas sai da cabeça e ele corta a cabeça de Atenas, né? O Medusa. mental aqui, Medusa, isso, exatamente. Atenas não, a outra. É porque você falou, desculpa, é porque você falou Prometeus. Eu falei assim, Prometeus, Não é fogo. nada a ver, né? Quem que roubou o quê? Eu falei assim, Lu, É, conta. verdade. Conta que eu não tô lembrando. Mas quando eu Era conto isso. a história Tá assim, bom. pega a essência. É Perseu, desculpa. Né? E ele traz a cabeça de Atenas. Eu acho que tem graça. Eu falei, gente, que coisa. O mental precisa, né, corta. Precisa trazer, né? Ele pode ser muitas vezes, até essa figura masculina, né? Ou até a própria situação que para de ser mental, né? Para com isso, né? E depois também, aí eu sei que depois a Medusa se torna o escudo, né? De Atenas. Vamos lá. Perseu, ele pega. E é interessante essa questão de Perseu que você falou agora. Perseu, ele pode vir. Pensa, Medusa estava lá. Péssima, né? Coitada, foi amaldiçoada lá, jogada Ela vai pra fora. caverna, diga passar por Mas depressão, viu, Rebeca? Ela vai pra caverna. isso que eu ia falar. Então, assim, ela tá de boa no canto dela. Por favor, colocamos aspas aí, né? Mas o Perseu chega como esse forasteiro, essa coisa que vem do nada e mata ela, né? Corta a cabeça, tira o mental. É interessante, até a própria depressão, o burnout e todas essas questões, isso vem de assalto, né? Do nada surge. Oi, tudo bom? Você queria ser racional? Você queria pensar só aqui? Esquece. Corta, né? Tira isso. E Perseu, ele pega, depois, né? Tem toda a história, mas ele pega, no fim das contas, e entrega essa cabeça para Atena. E a Atena começa a colocar isso no próprio escudo dela. Esse escudo, ele paralisa os outros, né? A Atena, ela tem esse escudo, e lembra que eu falei deusa virgem, né, gente? Então, assim, chega uma crítica, uma coisa, ela não liga, rebate. Isso quando ela tá nesse processo, assim, na luz, né, gente? Quando ela tá bem. Se a pessoa tiver na síndrome da impostora, qualquer crítica afunda.
mas esse escudo faz paralisar o outro. A Atena, muitas vezes, você lidar com uma chefe, por exemplo, que é muito racional, o quanto que isso te paralisa, dá uma travada, né? Nossa, ela tá falando, ou, porque a Atena, ela também é uma deusa guerreira, né? Apesar dela ser estrategista e tudo, mas ela também tem uma espada, ela também tem uma lança, né? Então tem essa questão de paralisar, porque, nossa, ela tem um poder de machucar, né? De saber o que que dói. O quanto que essa questão de Medusa é muito interessante mesmo, né? Acaba virando a sombra. Nossa. E quer fazer a pergunta, Lu? Eu vou fazer, só para, gente, só para ressaltar que o trabalho dela, eu tô com um cavalo branco hoje aqui, me segura hoje vocês, viu? E você sabe que assim, essa questão, até falam, né, de você trazer a Medusa pro escudo de Atenas, é você integrar esse lado seu que você não olha, você que está assistindo aqui, e um trabalho muito legal que a Rebeca faz de trazer e integrar essa Medusa, né, é que assim, quando Atenas coloca aqui contra os inimigos e ela paralisa. Atenas também é deusa da sabedoria. Depois a gente fala da prosperidade da Nikita, tem outras coisas, tem um lado bom. Mas a Rebeca, quando ela faz mentoria, ela traz esse escudo porque ela fala com as suas sombras. Calma, né? No momento ela fala assim, calma, um momento terapêutico aqui de fazer para parar. Ela faz a pessoa parar no vazio e ficar nesse vazio. Então, assim, também serve, né? E lembrando que, assim, né? Os cabelos da Medusa são cobras, né? Cobra lembra muito eu vi de fármaco, né? Pode ser tanto veneno quanto remédio, né? Mas a pessoa precisa ficar parada e olhar para isso que ela não Hum. quer olhar, né? Então acho que é muito o seu trabalho, Rebeca, é isso. Primeiro, uau, nunca ouvi essa metáfora, achei Era incrível. surpresa. Gente, eu me acho, tá? Então eu adoro, eu amo, eu sou a melhor pessoa para ser elogiada, porque eu adoro elogios, recebo com toda a felicidade do mundo. Mas ouvindo vocês falando sobre essa questão de Medusa, esse ponto, né? Eu nunca tinha pensado, e olha que eu amo mitologia grega, amo mesmo. Não foram vocês que começaram a ir para esse clubinho, eu já gostava antes de vocês, tá? Vocês só pioraram. Mas nunca tinha pensado o quanto que a Medusa foi obrigada a meio que se retirar da sociedade, porque ela não podia olhar para ninguém. Eu Então, acho que é como o pessoal chega para você, né? Não é? cara, total, mas isso me fez pensar muito sobre. Eu nunca tinha pensado sobre a depressão com a Medusa, né? Porque a depressão ela vem justamente desse lugar de que você se proíbe mesmo, né? Ou o seu corpo te proíbe, na verdade, de você ir para fora. Então você é obrigada a ir para dentro para você conseguir analisar e pensar o que que você tem de bom, o que que você tem de ruim e o que você tem que deixar para trás, né? Porque foi uma frase que mudou muito dentro de um atendimento que eu fiz com a Lu, que é a depressão é você não aceitar uma morte. Você carrega aquela morte e você se afunda com aquela morte e por isso que você continua deprimido. E eu sinto que essa história, né, da Medusa que traz essa paralisação me faz pensar muito, principalmente nessa síndrome do check, que é que a gente esquece que a gente tem capacidade de escolher as coisas. Tipo, é óbvio que Medusa e Atenas, a gente está falando aqui de mitos, né? Então, é óbvio que, por mais que a gente queria, eu sou essa pessoa, tá? Eu assisto o filme assim, não entra aí, por favor, sai, não faz isso! O filme. Então, assim, não tem o poder de mudança. Então, eu também queria mudar os mitos, então, óbvio que a gente não pode, até porque tem um ensinamento, tem um aprendizado ali por trás de cada mito. Mas na vida real, eu vejo que a gente se esquece que a gente tem poder de escolha, né? A gente esquece que a gente tem um poder, por exemplo, de parar e refletir sobre as coisas sem estar no fundo do poço. E nós que temos essa força muito grande de execução, a gente só para quando a gente está no fundo do poço. E aí a gente começa a ter vários fundos do poço, que aí o poço ele acaba não tendo fundo mais, e aí ele só cai mais e mais e mais. E aí você se sente confortável às vezes de estar nesse fundo, mas
a gente esquece completamente do nosso poder de escolha. E quando eu falo do poder da escolha, né? Ontem mesmo a minha esposa veio falar sobre uma amiga dela, estava pensando em pedir demissão e tal. E uma frase que eu falei para ela que é: eu amo quando uma pessoa vê que o lugar que ela tá desconfortável e ela pensa, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque geralmente a gente está muito acostumada a pensar em dois campos. O que que eu fiz de errado? E, meu Deus, e agora? A gente tem essas duas visões, né? E quando a amiga dela falou, essa situação é injusta e eu vou pensar como é que eu vou sair daqui. E esse deveria ser nosso posicionamento, principalmente para gente que executa muito, que produz muito, que sonha muito. Ter essa capacidade, né, estratégica também de entender. Eu tô há 5 meses me sentindo cansado. Será que não tem alguma coisa de errado? Eu, toda semana que tenho que sair para trabalhar, eu não tenho vontade de sair para trabalhar. Será que não tem alguma coisa que eu possa mudar? Eu não consigo abrir a câmera e fazer um story. Será que não tem alguma coisa atrás disso? E esse ponto que a Lu falou, né, que a gente trabalha muito em mentoria, é porque eu sempre vejo de primeira pessoa. E isso aí não é sobre trabalho, é sobre Rebeca, inclusive, isso não é sobre meu CNPJ. É sobre Rebeca, né? E quando várias pessoas trazem para mim qualquer tipo de limitação, primeiro eu sempre penso, o que que aconteceu com essa pessoa? Por que que ela não consegue falar? Será que na infância dela alguém deu risada dela? Será que ela tem medo de ser cancelada? Será que alguém próximo falou para ela que isso não seria bom? Porque eu sinto que a gente começou a pensar sobre as coisas, como a gente estava falando sobre a sociedade do cansaço, como se todo mundo fosse replicável. Ah, meu Instagram é maravilhoso e eu vendo muito bem. Aí o Lu, eu passo para a Lu exatamente a mesma coisa, ela copia e cola e vai dar certo. Eu consigo estudar dessa forma e a Holanda vai lá, copia e cola e vai dar certo. Não vai. Gostaria de dizer para todos vocês. A probabilidade é muito menor do que a gente acredita. Mas eu vejo que o centro de tudo isso, que vem de novo da alienação, é que a gente esquece que a gente tem poder de escolha. Poder de escolha de pegar uma tarefa muito chata e aí fazer essa tarefa muito chata em um cafezinho. Porque aí você vai ficar vendo a vida dos outros e isso vai te distrair de alguma forma enquanto você faz aquela tarefinha chata. Em uma semana que você está menstruada, ao invés de você se obrigar a ser mais produtiva, fazer todos os dias as suas tarefas com o seu pezinho debaixo de uma aguinha quente. A gente esquece que a gente pode escolher e isso está muito conectado com a nossa desconexão com o corpo, né? E eu sou completamente também culpada nisso, digamos assim, porque eu também tenho essa dificuldade. O meu trabalho, ele veio muito de um lugar de eu procurar a solução para mim, de eu entender como eu voltava não a ser uma adulta funcional, que eu sempre fui uma adulta funcional, sempre fui uma pessoa funcional, na verdade, mas como eu voltava a sentir o meu corpo. Como é que eu voltava, por exemplo, a entender, poxa, eu tive dor de cabeça todos os dias semana passada? Porque a coisa mais fácil para uma tênis e para uma pessoa muito executora é não sentir, é não perceber, é não ter a sensação de que ela está na exaustão. Ela pode ir 20 vezes para o hospital para tomar soro na veia. E aí, a cada vez ela falar, precisa ser mais rápido, porque eu tenho reunião daqui a pouco. Ela não vai falar qual o problema, entendeu? Então, eu sinto que tudo isso que a gente conversou hoje, a gente trabalha muito por um ponto que eu vejo que é muito importante dentro do autoconhecimento, que é desenvolver a autonomia da escolha. A gente esqueceu o que que é tomar decisões. A gente esqueceu que a gente tem o poder de mudar a nossa vida. E aí, novamente, não é sobre ficar milionário e acabar com a fome do mundo. É sobre escolher que você vai almoçar 12 horas e realmente parar de trabalhar e comer 12 horas na mesa e não em cima do computador. É poder acordar 8 horas da manhã e poder beijar seu cachorro. E não fazer uma call 8 e 1. E é muito louco falar isso, porque é óbvio tudo isso que a gente está falando. Mas a gente se perdeu enquanto ser humano de uma forma. E eu sinto que a minha geração, pior ainda, porque veio a pandemia, bem na época que a gente estava terminando a faculdade. Então, literalmente, quando a gente estava se tornando adulto, de verdade, adulto premium, entendeu? Não era adulto só nível 1. A gente já veio nesse lugar de home office. E
E eu estava vendo um conteúdo muito interessante esses dias que me impactou muito, assim. Eu tento muito me policiar, inclusive, nas redes sociais, nesse lugar que Lu falou, né? Ah, e qual foram os últimos posts que você viu? Não sei. É muito fácil, isso todo mundo eu acho que diria essa resposta. Mas eu vi um conteúdo esses dias que me impactou muito, que era o seu descanso, ele precisa ser ao contrário de como você vive no seu dia a dia. Por exemplo, se você trabalha muito no computador, o seu descanso ele precisa ser ao ar livre. Se seu trabalho ele é muito ativo, ele é muito intelectual, o seu descanso precisa ser manual. Se você trabalha muito dentro de casa, o seu descanso precisa ser fora de casa. Eu vi aquele post ali, e eu falei, meu Deus, é tão óbvio isso, mas eu não estou fazendo. O meu descanso está sendo ver série, o meu descanso está sendo ver filme. E eu falo tudo isso aqui porque eu vejo que a internet ela tem um poder muito forte de mudar as pessoas, é, é, de alguma forma, trazer um conhecimento muito fácil ali, de graça, inclusive, porque muito provavelmente eu poderia demorar anos para fazer essa reflexão. E um conteúdo me virou uma chave. Só que, ao mesmo tempo, é a mesma internet que faz a gente ter vício, e ter lé, e ter dor nos olhos, e dor de cabeça, e achar que a gente vai ser cancelado. E traz muito esse lugar dos olhos que a gente vê, né, as coisas. E eu sinto que esse é um outro processo muito importante nesse lugar de se considerar essa pessoa do check, que é de fato, que nem, que eu acho que é muito importante, é ver isso como um vício mesmo, sabe? Ver a produtividade como um vício. Ver o querer performar como um vício. Por quê? Porque você começa a se blindar dessas coisas. Exemplo, você vai parar de seguir um monte de gente que fala que você tem que tomar banho gelado e acordar às 5 horas da manhã. Porque se você começa a se unir com essas pessoas, você reforça esse exemplo negativo e essa tendência que você tem de se autodestruir. E aí você para de ler esses livros que fazem isso e ver filmes que fazem isso. Então, eu realmente acredito que um dos pontos importantes também para a gente poder melhorar enquanto ser humano, pensando numa mulher que produz muito, é blindar o seu cérebro de várias formas, dentro da sua rotina, dentro das suas redes sociais, dentro das suas conversas, porque você para de reforçar algo que todo mundo aplaude para você do lado de fora, só que acaba com você do lado de dentro. E, querendo ou não, todo mundo quer uma estrelinha no final do dia. Principalmente a gente que está cansada. Eu adoro estrelinha, inclusive. Na terapia eu sempre peço para minha psicóloga, eu falo assim, hoje eu recebi uma estrelinha, né? Porque eu fui incrível essa semana. Então a gente gosta, a gente gosta. Eu estudei, inclusive, em colégio que tinha isso, né? A gente tinha as pontuações. Eu sou essa pessoa, eu sou. Tenho muito. Eu gosto de estar em primeiro lugar. Mas o quanto que tudo isso é tipo um vício do álcool, vício da bebida. Se você tem um vício, você não vai entrar num lugar onde tem aquilo fácil. Eu vejo a rede social muito nesse lugar, sabe? Se você é viciada em produzir mais, em ser mais perfeita, por que que você vai seguir pessoas e você vai comprar cursos e você vai estar em ambientes que só reforçam isso, que só te adoecem cada vez mais? Eu tô achando muito legal você falar isso, Rebeca, que me lembrou. Não sei se eu não lembro, mas assim, primeira vez que eu e Luciana sentamos para conversar, a gente estava falando sobre o poder da beleza estética, da arte, né? Enquanto influenciadora do próprio self, né? Do próprio inconsciente. O quanto que a questão das artes, e aí você falou do Instagram, mas é igual, né? Filme, música, quadro, pintura, tudo, livro, todos os tipos de arte, o quanto que eles podem reforçar esses padrões que são negativos. E às vezes, e isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes não é negativo para uma pessoa, mas é negativo para outra, né? Para quem é muito produtivo, seguir esses perfis é horrível. A pessoa está reforçando um padrão que ela já tem e que já não é tão bom assim para ela. Mas para uma pessoa, às vezes, que tá com uma dificuldade de encontrar uma rotina, de ser minimamente funcional, assim, né? Produtivo, o quanto que esses conteúdos eles inspiram. Então é bem essa coisa do post, eu acho que eu vi esse mesmo post que você viu. Maravilhoso. Também fiquei assim, nossa. É, o quanto que é interessante, né? Porque não é óbvio, mas a gente não pensa. Se você é muito de um jeito, você tem que buscar o outro lado. Essa questão da dualidade é você sempre buscar o equilíbrio. Se você é muito
né, produtivo demais, que o tempo todo querendo produzir, você não vai buscar reforçar isso, não, você tem que buscar o oposto. Mas se você também é muito zen e não consegue fazer nada, talvez buscar uma coisa mais produtiva seja interessante. É muito legal perceber isso. E é muito interessante, igual você falou também, o quanto que a nossa vida hoje em dia, pela própria sociedade que a gente vive, né? É a sociedade do cansaço, a gente acaba colocando o propósito de vida só no trabalho, só na produtividade, só na nossa produção. Você só é alguém se você produz alguma coisa. E não, gente, o propósito, muitas vezes, o propósito é você estar vivo, é você existir, é você ter essa consciência de que você está aqui. E como é que você vai fazer a sua vida? Quais são os dilemas, as questões, as alegrias que você traz na sua existência, né? Não é o check no final do dia, o propósito da vida. Não pode ser, né? Isso é muito horrível mesmo você perceber isso. Mas, gente, sabe que você tá falando isso? Eu lembrei uma parte que eu também tô ali, tá aqui, ó. A Sociedade do Cansaço, tá aqui, né? Ah, não li não, gente. Vou falar que eu não li não, tá? Eu sou a única Não, aqui que não peguei. imagina, mas, não, mas a Yo é médica, ela vai saber. Ele começa falando, porque assim, você quer ser essa mulher bala na agulha, você precisa ser mais forte, isso é verdade. E ele fala do princípio de imunologia. Você não fica mais forte não entrando em contato com aquilo que você não gosta. Muito pelo contrário, você se permite ser contaminado. E até ele até fala sobre a questão do autismo, né? E eu lembro que o professor fazia até, na época que eu também estudando junto, o autista, ele não se relaciona dentro e não se relaciona fora, né? Então, talvez você que esteja sentindo tudo isso, você talvez, ele até fala, você talvez esteja levantando uma bandeira. Se você não se adaptou a esse desempenho, você é a resposta da solução, você mesmo. Só que sustentar esse vazio é importante, porque você precisa entrar em contato. Ele até fala, você precisa da alteridade e da estranheza. Né, um vírus entrou lá dentro, igual do Covid, né? Tem imunidade, né, de rebanho que falaram, tal. Você precisa, senão você não fica forte, né? E hoje, essa questão, eu acho que é uma coisa também que traz muito, né, de Atenas. Atenas é a deusa da guerra, mas ela também é a deusa da prosperidade, ela também é a deusa da paz. Só que muitas vezes, dentro desse método, ele é distorcido, eu acho que é a positividade tóxica. Vai que dá, vai que dá. Ah, estou triste. Ah, então se distrai, não fica pensando nisso. Não, não é assim, né? E eu já defendi isso, porque eu também já ouvi falar, eu replico, mas acho que essas palavras têm que ir longe, que são das pessoas zumbis. Né? E aí, gente, eu até amplio mais, né? Que o zumbi é uma pessoa assim, que ela tem corpo, mas ela não tem alma, né? Mas se você pensar, o zumbi sempre come o cérebro, né? Uma pessoa que não reflete, né? Exato. Não, ela não reflete, sempre anda em bando, ela faz sozinho, né? Porque, e assim, é uma fome insaciável, né? Eu não sabia, mas parece que falam que tem, nos filmes, eles têm o estômago, tipo, furado. Esse consumo é mais conhecimento, é mais não sei o quê. Então você come, precisa comer, 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 comer. Precisa produzir mais, comprar mais, fazer mais. Outro Oscar para você, Rebeca. Outro Oscar, tal. Então, eu acho que essa coisa da positividade, né? Gente, eu acho que assim, eu sei que não é de mulher, mas para mim eu vejo muito, coitado dos motoristas de Uber. Eu vou ganhar mais, mas a que custo? E o carro, né? E a alteridade não tem, né? Porque assim, tudo não é positivo, né? Eu tô livre. Será que tá livre? Né? A prisão, Nossa, você fica dentro da prisão, né? Eu trabalho 16 horas por dia, mas é a bendita da meritocracia. Não, gente, eu acho que você não tem espírito crítico, você não sabe o que é certo, você não tem errado. Você precisa lidar com essa estranheza. E assim, por exemplo, para mim, né, com a Io às vezes é o inverso do meu, né? Se eu tô muito para fora, ela tá para dentro, mas a gente tem essa estranheza, mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Mas é porque é isso que você fica forte, né? Eu acho que eu finalizaria assim. Então, assim, se você se sente, procure Rebeca, procure a gente também, né, do lado emocional. Mas eu acho que, assim, a grande dificuldade de muitas pessoas, e é claro, né, quem sou eu, né? Isso quem diz para a pessoa é o próprio self, é só essa imagem maior. Às vezes é só você se adaptar para a vida, mas muitas vezes é um chamado para você justamente ser diferente. E a gente sabe que ser diferente, na realidade, é ser você mesmo, né? E, não é. nossa.
Isso Sustentar que essa. eu acho que assim, a gente pode finalizar, mas a gente tem muita coisa para falar ainda. A gente podia fazer Então, uma parte deixa eu. 2, podia vir de novo depois, né, Beck? Fala Ótima Certeza. ideia, viu, Rebeca? Está Eu convidada. Vai, falo se que toma quiser. se você quiser me oficial. chamar 25 vezes, eu venho, não tenho problema. Mas eu queria só trazer um ponto final sobre ser estranho, né? Em dois lugares que tem a ver com vocês, inclusive. A Iô e a Lu, quando fizeram a leitura do meu inconsciente, quando a gente começou a trabalhar juntas, um ponto muito forte, né, que as duas trouxeram sobre mim, que foi justamente sobre esse lugar do eu nasci para causar um desconforto, né? Tá no meu mapa astral, tá na minha história, tá na minha família. Eu sou muito ovelha negra, gente, sempre fui ovelha negra. Só que é um saco, tá? É um saco ser. Eu Não é tava conversando, gostosinho, né? Tem que lembrar, não. não, não é gostosinho. Eu Incomoda, tava horrível. conversando com uma amiga minha hoje de manhã, que ela também é igualzinha a mim. E a gente estava brincando, né? Falando que a gente queria rescindir esse contrato, que a gente não entende o que estava na nossa cabeça espiritual para ter que assinar esse contrato. Mas um ponto que eu sempre penso sobre tudo isso, sobre ser estranho, sobre ser diferente, é que casa muito com essa linha, né, da sociedade do cansaço, do escritor, do filósofo, que escreve esse livro, é que a gente sempre está, de alguma forma, tapando um buraco, resolvendo um problema que várias outras pessoas elas não conseguem resolver sozinhas. E é um saco, sim, é um saco, porque muitas vezes, eu vou ser muito sincera com vocês, eu queria ser igual a todo mundo, sabe? Eu queria não ver problema, eu não queria Isso é a nossa problematizar sombra, as coisas. Rebeca. Para quem é diferente, é a nossa sombra, mas a gente lida com isso. Não, eu muitas vezes queria ser muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é uma responsabilidade social, né? Uma responsabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que eu não suportaria ser diferente. E eu acho que esse é um bom lugar para a gente finalizar aqui, que eu sei que é muito difícil não ser a pessoa que executa, que conquista, que faz, porque isso faz parte do nosso DNA. Mas qual é a parte da sua vida que você está anulando com tudo isso? Porque sobre mim mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas. Então, por saber mais sobre pessoas, por estar com pessoas, por estudar sobre comportamento humano, por estudar sobre história. E nos momentos que eu mais fiz dinheiro da minha vida, nos momentos que eu mais faturei, foram os momentos que eu estava mais triste, porque eu estava distante completamente do que eu mais gosto. Estava completamente distante de pessoas que eu gostava, de coisas que eu gostava. E isso me fez fazer uma análise sobre muitos pontos da minha vida, não só sobre o meu negócio, porque primeiro eu entendi que eu era capaz de fazer qualquer dinheiro que eu quisesse, só que eu não queria fazer da forma que eu estava fazendo. E para mim foi muito importante isso. Foi importante entender que eu era capaz, mas que eu não estava disposta. E esse é um ponto que eu vejo para muitas Atenas, para as síndrome do check, que é você não precisa se arriscar tanto, sacrificar tanto para saber que você é boa. Você é boa. Você não estaria onde você está se você não fosse boa. Você não teria o que você tem se você não fosse boa. E as pessoas não te amam porque você é boa. Esse foi um outro ponto que me fez parar e analisar muita coisa. Dentro dessa mudança que eu fiz de carreira do ano passado para cá, uma das coisas que mais me ajudaram foi um comentário específico de uma pessoa que eu comecei a trabalhar, que ela trouxe para mim que pela primeira vez na vida dela ela estava confortável, que eu fazia ela se sentir confortável. E isso me impactou muito, porque ano passado, principalmente, eu trabalhei com pessoas gigantes e muito ricas, mas que me tratavam igual lixo. E isso me fez ganhar muito dinheiro, só que é um custo que eu não queria. E esse ano, quando eu comecei a diminuir o ritmo do meu trabalho, enfim, trazer uma outra visão de ambição e de sucesso, esse elogio que eu recebi me fez pensar muito nesse lugar de eu estava escondendo o meu princípio, os meus valores, em troca de bater uma meta. E eu não quero isso. Eu posso ter a mesma meta, e vai ser muito mais difícil, respeitando meus valores. E é muito mais difícil.
E eu sempre falo, eu sou essa pessoa bem transparente. É muito mais difícil você defender os seus valores e enriquecer do que você enriquecer sem defender seus valores, tá? Sempre vai ser mais difícil, porque a gente vive numa sociedade que não é honesta, que não é justa, que não é sincera, que não é blá blá blá, todas essas coisas que a gente sabe. Porém, no final do dia, quem dorme com você é você. No final do dia, quem vai para terapia é você. No final do dia, quando você for tomar banho e estiver lá no silêncio refletindo, quem vai se sentir mal é você. E um dos benefícios de ser, né, essa pessoa executora é que a gente não fica no e si. Então, se você quiser e precisar ir até o fundo para descobrir o que você não quer, tá tudo bem. Mas eu te digo por experiência própria, você não precisa. Você não precisa quebrar a cara, você não precisa odiar todo mundo, você não precisa entrar em burnout para você entender que não serve para você. Porque no primeiro sinal de que aquilo ali é tóxico, aquilo ali não serve, aquilo ali tá te matando, aquilo ali faz mal para sua saúde, é para você ir embora. E isso não quer dizer que você é desistente, isso não quer dizer que você é fraca, isso não quer dizer que você é burra. Isso quer dizer que você se respeita. E é muito difícil. E é muito pesado. Porque, principalmente como a gente vive no capitalismo, todo dia 10 tem conta para pagar. Independente se você está feliz ou está triste. Mas eu sempre gosto de pensar o quanto que tudo isso reflete o que eu quero da minha vida a longo prazo. E esse é um ponto que eu vejo pra gente que é muito executora, que é muito sonhadora, que é muito ambiciosa. O quanto que tudo isso está te levando ou está te afastando da pessoa que você quer ser no futuro. Porque para você ser a pessoa que você quer no futuro, você tem que estar vivo. Se todas as decisões que você está tomando hoje te afastam da sua vitalidade, talvez não vai ter como consertar no futuro, sabe? Então, eu queria finalizar trazendo todo esse ponto, porque tem uma amiga minha que sempre fala, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos para a gente ouvir mais o que a gente fala. Então, tudo que eu trago aqui não é no lugar de superioridade, saúde, não é no lugar de perfeição, não é no lugar de eu sei mais que vocês, mas é um lugar de cura até. Eu acredito muito que o meu trabalho é uma autocura para mim, porque talvez eu não fosse capaz de fazer isso só por mim. Então, eu acredito que eu vim para fazer pelos outros. Então, quero agradecer vocês pelo convite, essa conversa maravilhosa que a gente teve, vocês por estarem escutando a gente até agora. E, inclusive, mande esse podcast, esse link, para aquela pessoa que você mais ama e que sente que talvez ela não tenha nem a visão ainda que ela precisa entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento, um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais sobre questionar se tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem estar no hospital sempre, tá tudo bem estar cansada sempre, tá tudo bem ser responsável por tudo. Porque às vezes o que essa pessoa precisa não é uma chamada, uma reclamada. O que ela precisa é ver um conteúdo. E aquilo ali vai despertar algo nela, que pode até não ser hoje, mas que pode abrir uma chavinha para que no futuro ela se abra, para fazer uma terapia, para fazer uma análise, para ir no psiquiatra e conseguir de alguma forma ficar bem. Porque às vezes ela também está cansada, então brigar com ela não vai adiantar. Às vezes só falar para ela que ama ela, que ouviu aqui a gente conversando e lembrou dela, talvez ajude, talvez faça o dia dela ficar melhor. Legal. Eu acho que tu fechei. Nossa, esse é o último check, né? Check, manda. É o último check. O Agora último foi, check é. Nossa, gente. você finalizou ali, né? É mais fácil ser ético com os outros que com você, né? Seja ético com você. É isso. Muito bem. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Tá ótimo. Mas, Rebeca, muito obrigada, viu, por ter vindo, por ter aceitado o convite. Espero que venha mais vezes. bem assim, viu? Tá bom, gente. Então, obrigada. Até a próxima. Fui. Até.